Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver parte de função exponencial, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é uma função exponencial. A função exponencial é aquela função em que a variável está no expoente, né? A gente representa, ó, isso aqui é uma função de primeiro grau, f de x igual a 2x menos 3. Essa próxima de segundo grau, x² menos 7x mais 5. Nota, por exemplo, que as variáveis não estão nos expoentes. Não estão nos expoentes. Tá? Função exponencial é uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Ou seja, a variável x está lá no expoente. Porém, não é qualquer expressão do tipo f de x igual a elevado a x que é uma função exponencial. Em primeiro lugar, esse x aqui é o expoente. Esse a é o que a gente chama de base, né? É a base. Para que a gente tenha uma função exponencial, existe o que a gente chama de uma condição de existência, tá? Por exemplo, se eu tivesse uma função assim, f de x igual a menos 3 elevado a x. Será que isso é uma função exponencial? Vamos tentar montar o gráfico dela? Como é que eu monto um gráfico quando eu não sei? Já já a gente vai montar gráfico de função exponencial, tá? Mas quando eu não sei o gráfico, como é que eu monto? Eu chamo aqui de x, eu chamo aqui de y, correto? Ao fazer isso, chamar de x e de y, eu vou jogando valores. Quando x é 0, menos 3 elevado a 0, vai dar 1. Né? Quando x é 0, o y deu 1. Quando x é 1, menos 3 elevado a 1 dá menos 3. Quando x é 1, aqui dá menos 3. Quando x for 2, aí aqui daria 9. Tá vendo que o gráfico seria assim, ó? Sobe e desce assim, ó. Teria que ter um sobe e desce. Ué, professor, isso pode? Depois ia descer de novo? Isso pode. Poderia. Mas se isso acontecesse, eu teria que ter raízes. Lembra o que é raiz? São os valores de x para os quais o y vale 0. Igual o y a 0. Menos 3 elevado a alguma coisa dando 0. Ah, professor, então o x é 0. Não, porque menos 3 elevado a 0 não dá 0. Menos 3 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Exceto o 0 elevado a 0. O 0 elevado a 0, né, a gente tem uma indeterminação matemática. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Né? E 1 elevado a qualquer número, ele também dá 1. 0 elevado a qualquer coisa daria 0. Então pensa, como é que pode 0 elevado a 0? Tem duas regrinhas diferentes. Se eu pensar no expoente, qualquer coisa elevada a 0 daria 1. Se eu pensar na base 0, 0 elevado a qualquer coisa dá 0, teria uma inconsistência, tá? Então por isso que a gente diz que em matemática 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática. Mas isso aqui você não precisa se preocupar muito não. O que eu quero é aqui no exponencial. Você viu que eu teria que ter menos 3 elevado a x igual a 0? Não tem. Menos 3 elevado a nada. Elevado a nada pode dar 0. Pode tentar. Eleva o menos 3 a 0. Eleva o menos 3 a 1. A 2. A 3. A menos 50. A qualquer coisa. Não tem como um número aqui, se a base não for 0, não tem jeito, pode elevar qualquer coisa que não vai dar 0. Então isso aqui não é possível de ser uma função. Então, com isso, eu expliquei o porquê. Mas é por isso que a gente olha para cá. A condição de existência, na verdade, elas são duas. A primeira é que a base, o A é a base, lembra? A é a base, tem que ser maior do que 0. Não pode ser negativo. Tá? E a outra é o seguinte, imagina que f de x é igual a 1 elevado a x. Quando x for 0, 1 elevado a 0 dá 1. Quando x for 1, 1 elevado a 1 dá 1. Quando x for 2, 1 ao quadrado dá 1. Quando x for 3, 1 ao cubo dá 1. Quando x for 4, 1 ao cubo dá 1. 1 à quinta dá 1 à quarta, dá 1. Quando x for 5, 1 à quinta dá 1. Sempre vai. 1 elevado a qualquer coisa não é sempre 1. Isso aqui é função? Até pode ser uma função. Mas não é uma função exponencial. Porque o y daria sempre 1. Se o y vai dar sempre 1, ó, o gráfico é algo assim, ó.
o gráfico é algo assim. Sempre 1. Então eu não teria uma função exponencial, eu teria uma função constante. Então essa é a segunda condição. O A tem que ser maior do que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Professor, se ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, por que você não coloca que o A é maior do que 1? Porque quando eu penso numa reta, ó, aqui está o 0 e aqui está o 1. Você já me disse que tem que ser maior do que 0, professor, então é daqui para frente, ó. Né? E diferente de 1. Ó, maior do que 0 e diferente de 1, você tem duas regiões. Tem essa entre 0 e 1 e tem essa que é maior do que 1. Então a nossa base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ou ela vai ser um número entre 0 e 1, ou ela vai ser um número maior do que 1. Tá? Bom, o que a gente vai ver agora é como é que a gente faria os gráficos das funções exponenciais. Observa aqui uma coisa comigo importante. Quando eu penso nas funções exponenciais, você viu comigo agora que a base tem que ser um número positivo e tem que ser diferente de 1. Eu vou fazer com vocês 2 exemplos para a gente perceber. Observe. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Esboce o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x. E esboce o gráfico de f de x igual a 1 meio elevado a x. Toda vez que você vai fazer o gráfico de uma expressão que você não conhece, você vai lá e começa a jogar valores para o x e tentar determinar o y. Tá? Então, me ajuda aqui, por favor, para a gente conseguir fazer isso. Ó. Na primeira, f de x igual a 2 elevado a x. Pessoal, se o x for 0, qual é o y? 2 elevado a 0 dá 1. Quando o x é 0, o y é 1. Aqui. Quando o x é 1? Quando o x é 1, 2 elevado a 1 dá 2. Quando o x é 1, y é 2. Quando o x for 2, 2. Ó, x igual a 2, o y dá 4. Opa, lá no alto já. Ó. Agora, por exemplo, quando x for menos 1. Eita, agora complicou, professor. O que significa falar que menos 1? Ó? 2x é menos 1. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Elevar um número negativo é para você inverter a base. O inverso de 2 é 1 meio. Então fica 1 meio. Então quando o x é menos 1, ó, o y dá 1 meio. E se eu unir os pontos, eu consigo perceber claramente que isso aqui não se trata, tá, de uma função, de uma reta. Não é uma função de primeiro grau, por exemplo. Tá? Esse gráfico aqui é o que a gente chama de uma hipérbole. Tá? Agora, a gente precisa de entender um pouquinho esse gráfico. Ele continua aqui para trás, né? Se eu te perguntar qual é o domínio dessa função, domínio são os valores de x, pode ser qualquer número real, certo? Tanto para frente quanto para trás. E se eu te perguntar qual é a imagem? O que é imagem mesmo? São os valores que o y realmente assume. Imagem são os valores que o y realmente assume. A gente já viu vários, 1, 2, 4, 1 meio, mas existem vários outros. É porque eu não fiquei trocando todos os valores x, existem vários outros. Nessa imagem, eu não sei se você consegue perceber, mas esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo x. Professor, ele não toca o eixo x? Não. Porque para tocar o eixo x, quando um gráfico toca o eixo x, naquele ponto que toca o eixo x, o y é 0, porque é a raiz. Então aqui, ó, o y teria que ser 0. Eu acabei de fazer isso com vocês na teoria ali atrás, no exemplo que eu fiz aqui. 2 elevado a x igual a 0. Pensa aí, 2 elevado a que número dá 0? Nenhum. 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao cubo dá 8, 2 a menos 1 a gente fez, dá 1 meio. Não tem jeito. Um número positivo, que nesse caso é o 2, mas um número positivo, elevado a qualquer coisa, nunca pode dar 0. Então ele nunca vai tocar o eixo x desse gráfico. Então a nossa imagem iria de aberto no 0, que é para cima aqui, ó, até o mais infinito. Ou, se eu quiser escrever de um outro jeito, y pertence aos reais, tal que y é maior do que 0, é positivo. Né? Uma outra coisa importante é o que esse eixo x aqui vira.
esse eixo x vira o que a gente chama de assíntota. Pessoal, o que é isso, uma assíntota? É uma reta em que o gráfico vai se aproximar muito dele, mas nunca vai tocar. Cada vez vai se aproximar mais aqui, mas nunca vai tocar. Tá? Tranquilo esse primeiro gráfico? Segundo gráfico, f de x igual a 1 meio elevado a x. Mesma ideia. Quando x é 0, 1 meio elevado a 0 dá 1. X é 1, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. Quando x é 2, 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto. X igual a menos 1. X igual a menos 1. 1 meio elevado a menos 1 dá 2. Pessoal, vamos marcar os pontos? Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 1 meio. Quando x é 2, o y é 1 quarto. Quando x é menos 1, o y é 2. Se eu unir os pontos, ó, é uma hipérbolezinha aqui. Concorda comigo que a imagem é a mesma? Y maior do que 0, y maior do que 0. E o eixo x vai ser de novo a assíntota. Mas o que eu queria mesmo, o que eu quero mesmo de vocês, por enquanto, é essa análise aqui. Ó. Você viu que aqui, quando eu olho o gráfico, um gráfico eu sempre tenho que ler ele da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Quando eu olho esse gráfico, eu vou olhando aqui, à medida que eu vou andando aqui para a direita, eu vou aumentando o x, o que está acontecendo com o y nesse primeiro exemplo? Ele também está aumentando. Ou seja, essa função é uma função crescente. Já essa daqui, eu vou olhando para a direita, à medida que eu aumento o x, o y não está diminuindo. Essa é uma função decrescente. Só que eu não precisava de ter feito isso tudo. O gráfico, tudo, a gente, claro que várias questões vão pedir. Mas se eu quisesse só saber se a função é crescente ou decrescente, eu não precisava de ter feito o gráfico. Toda vez que a base A for maior que 1, lembra que ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Toda vez que ela for maior que 1, a função é uma função crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, vai ser uma função decrescente. Isso, pessoal, para as questões, para as funções exponenciais básicas. Porque, por exemplo, eu te fiz algumas perguntas aqui e que pode ter variação. Muita gente grava isso, quer ver? A função exponencial nunca pode ser negativa. Porque ó, a imagem é maior do que 0. Não, pode. Desde que eu varie. Quer ver? Se eu fizer esse gráfico, ó, f de x igual a 2 elevado a x menos 10. A função vai poder ser negativa. Vai poder passar para baixo. Por quê? Porque eu estou pegando esse gráfico e estou deslocando ele para baixo 10 unidades. E estaria deslocando para baixo ele 10 unidades. Só que então, eu vou ter que ficar pensando quando for assim na função? Não, você não vai precisar ficar pensando nisso na função. Porque existem muitas variações da função exponencial. Pode ser assim só subtraindo 10. Poderia ter uma outra que você pega 2 elevado a x e soma 5. Pode ter uma que você pega aqui e multiplique 3 vezes 2 elevado a x. Pode ter uma outra que você faça 3 vezes 2 elevado a x menos 8. Entendeu? Você vai ter muita variação. O que você tem que ter na sua cabeça é a função estrutural. f de x igual a elevado a x, o que acontece com ela? Tá? Isso é o que a gente precisa levar em mente. Aí se aparecer um exercício assim, ou assim, ou assim, ou assim, a gente vai fazer daqui a pouquinho. E você vai perceber que não é uma coisa complicada da gente fazer. A gente vai ter que ter uma ideia da estrutura, mas sem ficar decorando muita coisa. O que eu preciso que você grave? Função exponencial é f de x igual a elevado a x. Tem condição de existência. Não é qualquer estrutura assim que é a função exponencial. A base tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Quando a base é maior do que 1, função crescente. Quando está entre 0 e 1, função decrescente. As variações a gente vai ver todas dentro dos exercícios. Beleza? Bom, pessoal, questão número 1 diz assim pra gente. Em relação à função real definida por g de x igual a 2 elevado a x mais 1, é correto afirmar que g de 0 corresponde a... Bom, aqui a gente já começa misturando um pouquinho uma função exponencial com função composta. Lembra de função composta? G de g.
A gente vai de dentro para fora. A primeira coisa que a gente vai fazer é g de zero. G de zero. Trocar o x por zero. Ó, g de zero, trocar o x por zero. Vai ser 2 elevado a zero mais 1. Troquei o x por zero desse lado, troquei o x por zero desse. 2 elevado a zero dá 1. 1 mais 1, 2. G de zero igual a 2. Então, na verdade, o que a questão está me perguntando, que era g de zero, é g de quê, ó? G de zero aqui não era 2? Então, g de 2. É isso que a questão está pedindo. Se era g de x, eu vou trocar para g de 2. Onde tiver x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado mais 1. G de 2 é 2 à quarta. 2 ao quadrado, que é 4, mais 1. G de 2 é igual a 5. Beleza? Bom, questão número 2. É um pouquinho mais difícil essa, mas vocês vão ver que a gente não precisa decorar nada. Considere a função f definida por f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a x e representada em um sistema de coordenadas cartesianas. Entre os gráficos, o que pode representar a função f é... Pessoal, a gente poderia aqui decorar tudo aquilo que eu falei, as variações da função exponencial para fazer uma questão dessa. Mas não tem necessidade. Você vai ver que a gente vai fazer isso com uma tranquilidade muito grande. Sem isso, como? Ele quer escolher um gráfico, concorda? Você vai primeiro chamar o x de zero, vai atribuir pontos. Quando o x é zero, quem é o y? 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a zero. 0,7 elevado a zero dá 1. Vezes menos 5 dá menos 5. 1 menos 5 dá menos 4. Quando o x é zero, y é menos 4. Agora, e quando o x é 1? Quando o x é 1, a gente já observa 1 menos 5 vezes 0,7. 5 vezes 0,7 é menos 3,5. 1 menos 3,5 dá menos 2,5. Ó, quando x é 1, deu menos 2,5. Primeiro, você concorda que se trata de um gráfico de uma função exponencial? Se é o gráfico de uma exponencial, nessas alternativas, vamos ver se a gente já elimina alguma coisa. De cara, só de saber que quando x é 0, o y é menos 4, a gente já consegue eliminar as alternativas B, porque está cortando o eixo y no valor positivo, e D. As duas, B e D estão fora. A letra E também está fora, porque não é função exponencial isso, esse gráfico. Começa a descer, de repente vira, não é função exponencial, tá? Outra, de cara, a gente já pode perceber que à medida que eu aumentei o valor do x, também aumentou o do y, ó. Aumentou o do y também. Então a função crescente, você já eliminaria a letra C. A gente eliminaria a letra C. Se você eliminou a B, a C e a D, a gente já eliminou a E também. Mas vamos supor que você não soubesse. Ah, por que esse gráfico da letra E não é exponencial? Chuta um valor negativo, por exemplo. Só que vai dar mais trabalho a conta. Ó. Y é 1 menos 5 vezes. O que é elevar um número negativo? Não é inverter a base? 0,7 é o mesmo que 7 sobre 10. Inverso é 10 sobre 7. Dá menos 50 sobre 7, que é menos 7 e pouquinho. 1 menos 7 e pouquinho vai dar menos 6 e pouquinho. Vai estar aqui assim, quando x for menos 1, menos 6 e pouco. Qual gráfico tem essa curva aí? O único gráfico possível é a letra A, beleza? Questão de número 3, questão da UERJ. Um imóvel perde 36% do valor de venda a cada 2 anos. O valor VDT desse imóvel em T anos pode ser obtido por meio da fórmula a seguir. Sublinhe isso aí agora, ó, na qual V0 corresponde ao seu valor atual. V de T é igual a V0 vezes 0,64 elevado a T sobre 2. Admitindo que o valor de venda atual do imóvel seja R$50.000, seja igual a R$50.000, calcule seu valor de venda daqui a 3 anos. Pessoal, questão boa, tá, da UERJ. O cara poderia ter complicado muito mais. Né? Ele podia, por exemplo, pelos dados, nem me dar a fórmula, tá? Mas ele deu. E o que a gente vai precisar aqui é uma coisa bem simples e a gente só tem que estar atento. Primeira coisa que a gente vai precisar é a seguinte. Tá aí no texto, falando que V0 é o valor atual. Antes da fórmula aí, não tem falando? V0 é o valor atual de venda.
E está dizendo embaixo da fórmula, admitindo que o valor atual de venda seja de 50 mil reais. Pessoal, o que ele está querendo dizer é que o V0 é 50 mil. É só você interpretar, pegar isso e substituir. 50 mil vezes 0,64 elevado a t sobre 2. Pessoal, por que ele já não deu a fórmula assim? Porque ele queria que você interpretasse. E essa questão, além dessa interpretação, ela praticamente não tem função exponencial. O que ela vai ter agora é potenciação e radiciação. Como? Olha para cá para você me ajudar. Ele está perguntando qual é o valor de venda daqui a 3 anos. É trocar o T por 3. 50 mil. Vezes 0,64 elevado a 3 meios. E aqui surgem coisas da potenciação e da radiciação. O que é pegar um número A qualquer e elevar a uma fração? Toda vez que você eleva uma fração, você está tirando raiz. É fazer raiz do A. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Lembra desse macete? Quem está no sol é o X, vem para a sombra. Quem está na sombra é o Y, não vai para o sol. Então aqui seria isso, ó. 50 mil vezes a raiz quadrada, raiz quadrada, 2 estava na sombra, vai para o sol, de 0,64 ao cubo. Aqui vem uma propriedade da potenciação e da radiciação. Quando eu faço raiz de A elevado a N, é a mesma coisa que escrever raiz de A elevado a N. Professor, é a mesma coisa? É. Porque o que é isso aqui, ó? Isso aqui é fazer raiz de A vezes A vezes A, quantas vezes? N vezes. E lembra que eu posso separar? Raiz de A, raiz de A, raiz de A. Professor, eu posso separar sempre? Não, só pode separar quando for multiplicação ou divisão. Então, ó, raiz de A vezes raiz de A vezes raiz de A, N vezes vai ser o raiz de A elevado a N. O que eu vou fazer aqui é só trocar agora, ó. 50 mil. Olha como é que eu vou escrever, vê se eu posso. Raiz quadrada de 0,64 elevado ao cubo. Pessoal, assim é mais fácil? É, tá? Ah, mas eu não sei tirar a raiz de 0,64. Se você não souber, tá? Você transforma em fração, 64 sobre 100. Raiz quadrada de 64 é 8, a de 100 é 10. Então isso é 8 décimos. Mas tem um jeito da gente saber. Como? Você sabe a raiz quadrada de 64, ela é 8. Tinham 2 casas decimais, não é raiz quadrada? Você pega o número de casas decimais e faz metade, já que é raiz quadrada. Então se eram 2 casas decimais, fica uma só, 0,8 elevado ao cubo. Só que ao invés de escrever 0,8, eu vou escrever 8 sobre 10. 8 sobre 10. 8 ao cubo. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, 512. 10 ao cubo dá 1000. E aí eu vou poder cortar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí ia pegar 50 vezes 512. 512 vezes 50. Aqui dá 0. Dá 0 vai 1. Dá 6 e 25. Então o valor de venda desse imóvel daqui 3 anos... R$25.600 é a nossa resposta aí da questão 3. Questão número 4. Questão da Unicamp aí que diz assim pra gente, ó. Em uma xícara que já contém certa quantidade de açúcar, despeja-se café. A curva a seguir representa a função exponencial m de t, que fornece a quantidade de açúcar não dissolvido em gramas T minutos após o café ser despejado. Pelo gráfico, podemos concluir que, ó, essa questão, uma questão que, assim, tem várias maneiras da gente fazer, tá? Por exemplo, eu, lá na prova, no dia da prova, eu ia só procurar a alternativa correta, tá? Ué, pessoal, como? Eu ia pegar lá a questão e olhar os dados, quer ver? Olha para o seu gráfico aí. Você concorda que quando t é 0 no gráfico, t é 0, o m é 16? Eu ia lá e ia testar, ó. Troca o t por 0 nas alternativas. 0 sobre 75 dá 0. 4 menos 0 dá 4. 2 a quarta. 2 a quarta é 16, tá certo. Pode ser a A. 0 sobre 50 dá 0. 4 menos 0 dá 4. 2 a quarta é 16. Pode ser a B. A C já não pode.
Porque quando t é zero, 0 sobre 50 dá 0. 5 menos 0 dá 5. 2 à quinta, 32. Não é, ó. E aqui também, ó, 0 sobre 150 dá 0. 5 menos 0 dá 5. 2 à quinta, 32. Então só de testar um valor, a gente só fica entre as letras A e B. Ah, professor, e aí? Aí eu ia procurar um outro valor que está certinho aí. Observa que o valor que está mais preciso aí é quando t é 150, o nosso m aí vai valer 4. Vamos ver? Só pode ser a A e a B, não era? T é 150. 150 dividido por 50 por 75 dá 2. 4 menos 2 é 2. Expoente 2. 2 ao quadrado, 4. Certo, a letra A. 150 sobre 50 dá 3. 4 menos 3 dá 1. 4 menos 3 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. Não dá 4, não pode ser a letra B. Nossa resposta só pode ser a letra A. Só que peraí. Isso que o cara fez uma questão que era de múltipla escolha. Ah, e se ele tivesse feito uma questão discursiva, né? Uma questão de segunda fase. Como é que a gente ia fazer isso? Você ia observar, existem várias funções exponenciais possíveis, mas uma coisa que você ia observar, você tem que olhar para as alternativas de qualquer forma, porque ele teria que me dar isso numa questão discursiva, ele teria que me dar alguns caminhos, né? E, por exemplo, ele ia falar que é uma função 2 elevado a at mais b. Por quê, professor? Porque a base de todas as alternativas é 2. Sempre tem um número que vai multiplicar o t e tem um outro que vai somar aqui ou subtrair. Seria algo assim. E aí eu ia usar aqueles dados lá para tentar achar. Como assim? Aqui, ó. Quando t é 0, o m não é 16, porque isso está no gráfico. Me ajuda aqui para você enxergar, ó. Quando o t é 0, então fica 2a vezes 0 mais b, o m dá 16. Quando t é 150, a vezes 150 mais b dá 4. Observe isso aqui comigo, ó. Olha isso aqui comigo. Olha para essa primeira. 16 é igual a quem, ó? A vezes 0 é 0. Mais b fica b no expoente a2 elevado a b. Concorda que 16 é 2 a quarta? Ou seja, o b é 4. Se eu achei que o b é 4, eu substituo na segunda. 4. 2 elevado a 150a mais 4. 4 é 2 ao quadrado. É igual a 2 elevado a 150a mais 4. Eu igualo os expoentes. 150a mais 4 tem que ser 2. Jogo 4 para lá. 150a é igual a menos 2. A é menos 1 sobre 75. Então a nossa função aqui, ó. A nossa função aqui tem um A, 2 elevado. Tem um A que é menos 1 sobre 75t. Menos t sobre 75. Mais o B, que é 4. Que também daria a resposta aí, a letra A. Beleza? Questão número 1 extra. Seja f de R em R uma função definida por f de x igual a 2 elevado a x. Na figura abaixo está representado, no plano cartesiano, o gráfico de f e um trapézio ABCD, retângulo nos vértices A e D e cujos vértices B e C estão sobre o gráfico de f. A medida da área do trapézio ABCD é igual a... Vamos lá, vamos fazer essa questão aí da UFJF agora. Observa aí que ele falava pra gente que a função f é de R em R, função real, f de x igual a 2 elevado a x, né? Fala também, ó, que na figura está representado o gráfico dessa função e um trapézio. Trapézio ABCD. Trapézio tem que ter dois lados paralelos. E aqui, se observar, forma ângulos de 90. Né? Formam ângulos de 90. Esse trapézio, se observar bem na figura, ele está até achurado aí, coloridinho, né? Destacado. E aí ele fala que esse trapézio é retângulo. Ó, dois ângulos de 90. Isso mesmo. E ele pede pra gente qual é a área desse trapézio. Primeira coisa é você lembrar como é que calcula a área de trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, mas não tenho nada. Tem. Se você observar esse trapézio, ele está deitado. Vira sua cabecinha um pouco de lado, você vai ver, ele está deitado.
Então a base dele eu não sei, ó, as bases eu não sei, maior e menor eu não sei, mas eu sei esse pedaço, que é a altura. De 2 a 1, a altura é 1. Então a base maior mais base menor vezes 1 sobre 2. Temos que achar as bases. Observa aqui comigo. Essa curva é o gráfico da função 2 elevado a x. Certo? Estava escrito isso no enunciado. Você concorda que esse ponto aqui, ele tem o x igual a 2? Tem o x igual a 2? Qual é o y dele? O y dele é esse tamanho, que é o mesmo desse, que é a base grande. Então, para achar esse y, basta trocar na função x por 2. Se o x for 2, fica 2 elevado a x. 2 elevado a 2, perdão, y. Quer dizer que o y vale 4. Tá aqui, 4. Então, base grandona, 4. Opa, já vou trocar a base maior por 4. 1 eu nem vou colocar, mas multiplicando. Falta a base menor. Me ajuda, vamos lá. Base menor é esse tamanho, que é o mesmo desse y aqui, não é o mesmo desse tamanho? Esse ponto B também faz parte do gráfico, só que o x dele é 1. Quando o x é 1, 2 elevado a 1 é o y vale 2. Y é 2. Então essa daqui é a base menor. Então aqui é 2. 4 mais 2 dá 6. 6 sobre 2. Nossa área aí desse trapézio vai dar 3 unidades de área. Se for discursiva a questão, põe UA, unidades de área. Bom, outra questão extra aí, número 2, questão da FGV. O número n de habitantes de uma cidade cresce exponencialmente com o tempo, de modo que, daqui a T anos, esse número será n igual a 20.000 vezes 1 mais k elevado a t, onde k é um número real. Se daqui a 10 anos a população for de 24.000 habitantes, daqui a 20 anos ela será de... Então nessa questão da FGV ele me deu aqui o número de habitantes, 20.000 vezes 1 mais k elevado a t. E presta atenção uma coisa no enunciado aí, tá? Tá escrito aí que daqui 10 anos, quando t for 10, a população N vai ser de 24.000 habitantes. Isso é importante pra gente. E pergunta, daqui 20 anos, quando t for 20, qual é o N? É isso que ele tá querendo saber. Ó, me ajuda aqui um pouquinho. Se eu pego aqui, quando t é 10, o N tá dando 24.000. Vai lá na fórmula e troca. 24.000 no lugar do N. Quando o nosso t for 10, 1 mais k elevado a 10. Quando t for 10. Dá pra cortar um monte de coisa, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí o 20 tá multiplicando, eu posso passar dividindo. 24 sobre 20 é 1 mais k elevado a 10. Divide os dois por 4. 6 sobre 5 é 1 mais k elevado a 10. De onde a gente conclui que 1 mais k elevado a 10, 6 dividido por 5 é o mesmo que 12 sobre 10, 1,2. Guarda isso. Professor, eu tenho que achar o k. Não tem, ele não te pediu o k na questão. Essa é a grande sacada. Tem muita gente que pega uma questão dessa, sai perdendo tempo. Tira a raiz décima dos dois lados, aí vai ficar a raiz décima de 1,2, você não sabe nem perto quanto que vale, né? De tentar descobrir, vai ser difícil. Ou então vai ter que usar logaritmo, que não tem tabela, não tem nada. Esquece isso. Ninguém te pediu o valor do k. Você tem que olhar para a questão e ver o que ele está te pedindo. Ele quer saber qual é o N. Quando o nosso t for 20, ó, 20.000, vou substituir na fórmula. 1 mais k elevado a 20. E é aqui que a gente vai ter que ser esperto. Onde tem 1 mais k elevado a 20, eu não tenho isso. Eu tenho 1 mais k elevado a 10. Eu vou fazer assim, vê se pode, hein? 1 mais k a décima ao quadrado. Professor, pode isso? Pode. Porque o que você faz com o expoente do expoente? Você multiplica, dá o mesmo 20. 10 vezes 2, 20. Então, observa. N é 20.000 vezes 1 mais k elevado
elevado a 10, 1 mais k elevado a 10, que a gente sabe que é 1,2 ao quadrado. Aí você vai ter que fazer, a única conta que você vai ter que fazer é 1,2 ao quadrado. 1,2 vezes 1,2. Isso se você não souber de cor uma coisa. Quanto que é 12 ao quadrado? 12 vezes 12. Se você não souber, você faz essa conta. Se você souber, 144. Vamos fazer a conta? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4 e 1. Com duas casas decimais. 1,44. Professor, e agora? Agora eu faço assim. Não são 4 zeros? Não está multiplicando? Eu tenho que andar com a vírgula 4 casas para a direita. Então fico 2 vezes 4 casas para a direita. Uma casa, 14,4. Duas casas, 144. 3 casas, 4 casas. Multiplicando por 2, 28.800. Vai ser a população, aí o número de habitantes em 20 anos. Tranquilo?